Olá pessoal, então dando continuidade aqui à nossa matéria e agora eu quero apresentar para vocês uma função chamada ODE45, que é uma função que está disponível tanto no MATLAB quanto no Octave. E essa função nós utilizamos para calcular de forma numérica ou resolver de forma numérica uma equação diferencial. Então, para ilustrar o uso dessa função ODE45, vamos considerar o seguinte sistema. Então aqui eu tenho um sistema massa-amortecedor, composto por um corpo rígido de massa M que está conectado a uma parede através aqui de um amortecedor com constante de amortecimento B. A este corpo eu aplico uma força externa que eu estou chamando de FA de T. E além disso eu estou desconsiderando que existe atrito entre o corpo e a superfície. Para este sistema aqui, a equação diferencial que relaciona a entrada FA de T com a saída que eu estou considerando aqui como a velocidade V de T, a equação diferencial é apresentada aqui. Aqui claramente nós vemos que se trata de uma equação diferencial de primeira ordem, onde a função incógnita é o v de t, ou seja, a velocidade desenvolvida pelo corpo. E como é que nós podemos então resolver essa equação diferencial, resolver aqui de forma numérica, através da função ODE45? Então vamos lá. Então, digamos aqui que a gente quer, através da função ODE45, resolver esta equação diferencial. Aqui nós vamos assumir então que a massa é igual a 1 kg, que a constante de amortecimento é 0,5 Newton por metro e que a força externa FA é uma função senoidal com frequência de 0,5 Hz. Ou seja, a este corpo aqui eu estou aplicando uma força senoidal, uma força aqui oscilante, modelada através de uma função senoidal com frequência de 0,5 Hz. E além disso, vamos considerar que a condição inicial da velocidade é igual a zero, ou seja, o valor da velocidade no instante zero é igual a zero. Para resolver esta equação diferencial de forma numérica, utilizando aqui a função ODE45, a primeira coisa que nós precisamos fazer é isolar este termo aqui da derivada. Então, vou obter uma expressão para este termo. Então, eu tenho aqui que a derivada da velocidade em relação ao tempo é igual aqui a 1 dividido por m vezes aqui menos b sobre o valor da velocidade no instante tempo t, mais aqui a força externa FA de t. Neste caso, nós conhecemos qual é a força externa. A força externa aqui modelada como uma função senoidal de meio Hz de frequência, então já vou colocar aqui direto. Tá? Vou colocar aqui direto. Então aqui está a expressão matemática que determina o valor da derivada da velocidade em relação ao tempo. E lá no Octave, o que nós temos que fazer? A primeira coisa é implementar uma função que calcula o valor desta derivada para a gente. Vai calcular o valor dessa derivada, dado o conhecimento de m, o conhecimento de v, dado que nós conhecemos o valor aqui do instante de tempo t, e também dado que nós conhecemos o valor da velocidade nesse instante de tempo t. Então vamos aqui ao Octave para ilustrar como que nós podemos então resolver essa equação diferencial utilizando a função ODE45. Então aqui no Octave eu vou criar um novo script. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui uma função, tá, que ela vai retornar para mim o valor dessa derivada, que eu vou chamar aqui de dv/dt. E o nome dessa função eu vou colocar aqui como derivada. Só isso, tá? Derivada, e ela vai receber o quê? Vai receber o valor ali do instante de tempo atual, o valor da velocidade nesse instante de tempo, o valor do parâmetro m e do parâmetro b o parâmetro b que está ali envolvido na equação que a gente acabou de derivar. O que a gente tem que fazer é simplesmente implementar essa equação aqui. Então eu tenho ali que o valor dessa derivada em relação ao tempo será igual a 1 sobre m vezes menos b vezes o valor da velocidade nesse instante de tempo atual, mais ali o valor da força externa nesse instante de tempo atual. A nossa força externa é modelada como uma função senoidal de 0,5 Hz. Então está aqui a expressão para o cálculo da derivada que nós acabamos de derivar, que nós acabamos de obter aqui no quadro. Estou simplesmente criando uma função que vai calcular o valor dessa derivada da velocidade em relação ao tempo, dado que eu estou fornecendo para essa função o valor do instante de tempo, o valor da velocidade nesse instante de tempo, o valor de m e o valor de b. Então, vou salvar essa função com o nome de derivada mesmo. Derivada. Agora eu vou criar um novo script, então, para resolver de forma numérica a nossa equação diferencial utilizando a função ODE45. Vou criar primeiro uma seção de parâmetros do sistema,
tem uma massa mzão, um valor de 1 kg, tem uma constante de amortecimento de 0,5 Newton por metro. Colocar aqui uma seção de parâmetros da simulação, onde eu vou escrever aqui o passo de simulação, o tempo máximo de simulação, 20 segundos, e vou criar um vetor contendo os instantes de tempo para os quais eu vou calcular o valor numérico da função incógnita da minha equação diferencial. E agora sim eu vou apresentar a solução, vou calcular então a solução numérica da equação diferencial utilizando a função ODE45. Então essa função ODE45 ela vai receber aqui 3 argumentos de entrada. O primeiro argumento é um ponteiro para a função que a gente acabou de criar, essa função que calcula aqui a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então o que a gente faz? Eu copio o cabeçalho dessa função e coloco aqui como primeiro argumento. Essa função aqui, ela será chamada diversas vezes dentro da função ODE45, onde cada vez que essa função derivada ela for chamada, ela vai calcular o quê? A derivada da velocidade em relação ao tempo. E este valor será utilizado internamente pela função ODE45 para calcular o valor da velocidade. Aqui, eu preciso informar para a função ODE45 quais dos argumentos, quais desses 4 argumentos aqui que vão variar, que podem variar o seu valor a cada chamada da função derivada. Neste caso aqui, nós sabemos que m e b são parâmetros fixos. O que tem que ser alterado aqui a cada chamada da função derivada é o valor do tempo e o valor da velocidade nesse instante de tempo. Então, para informar isso para a função ODE45, fazemos o seguinte, coloco aqui arroba, e entre parênteses eu coloco t e v. Para informar então para a função ODE45, que toda vez que ela chamar internamente a função derivada, ela tem que atualizar aqui o valor de t e o valor de v. Então esse daqui é o primeiro argumento que eu tenho que fornecer para a função ODE45. O segundo argumento é o vetor de tempo, que a gente criou aqui em cima, e o último argumento é o valor da condição inicial, que neste caso é zero, ou seja, a velocidade inicial é zero. Aqui eu vou colocar como um v0 e eu vou criar uma variável chamada v0 com o valor zero. E o que essa função vai retornar para a gente? Vai retornar um vetor de tempo, que eu vou chamar de t1, e a solução numérica da nossa equação diferencial, que eu vou chamar de y1, que é o valor da velocidade. Esse vetor t1 será simplesmente uma cópia do vetor de tempo. Então, eu vou salvar este arquivo aqui como exemplo A, vou executar esse código, vou aqui na janela de comandos para ver se tem alguma mensagem de erro. Não tem, então está tudo certo. Então aqui, aparentemente, a função ODE45 foi executada, ou seja, nós conseguimos obter aqui a solução numérica da nossa equação diferencial. Então vou apresentar aqui uma imagem contendo então essa solução numérica da equação diferencial. Vou executar esse código novamente. Aqui está então a curva da solução numérica da equação diferencial, que neste caso é a velocidade. E aqui é a velocidade, que é a velocidade que o corpo desenvolve, em relação aqui ao tempo, para a situação em que a minha entrada ela é do tipo aqui senoidal, com amplitude 1 e frequência de 0,5. Se eu tivesse algum outro tipo de entrada, por exemplo aqui um degrau unitário, onde o degrau unitário tem valor 1 para t maior do que 1, bastaria mudar este termo aqui. Então aqui, se eu quisesse colocar ou calcular a solução numérica dessa equação para o caso em que a minha entrada é o degrau unitário, faríamos o seguinte. Então aqui, vou voltar ao quadro. Então neste caso, esta expressão aqui de cálculo da derivada de t em relação ao tempo seria igual então a 1 sobre m, que multiplica aqui menos b vezes o valor da velocidade no instante de tempo atual, mais aqui o valor de t no instante t, que eu poderia aqui substituir simplesmente, assumindo que t é maior do que zero, poderia simplesmente aqui substituir como 1. Apenas desta forma aqui, sem problema algum, eu consegui obter então a solução numérica da minha equação diferencial para o caso em que a entrada ela é do tipo degrau unitário. Então vamos fazer esse teste aqui. Então, assumindo aqui que o valor de tempo aqui é sempre maior ou igual a zero, então eu tenho que a minha entrada é o degrau unitário que possui valor 1. Eu vou salvar aqui. Eu vou executar novamente esse exemplar, que vai calcular agora o valor da saída do meu sistema quando a entrada é um degrau unitário. Aqui eu tenho então
a resposta do meu sistema. Eu poderia aqui eventualmente criar uma outra função aqui dentro, chamada entrada, onde essa função entrada vai receber aqui o valor do tempo e vai fornecer aqui o valor da minha entrada que eu vou chamar de x. Então aqui vai retornar, por exemplo, se eu quero que a minha entrada ela seja tipo senoidal, como era antes, 2 vezes π vezes 0,5 vezes aqui o valor do tempo. Então aqui eu tenho o seguinte, tá? Então, se eu quero obter a saída do meu sistema, quando a minha entrada é do tipo senoidal, basta chamar agora a função entrada e fornecer aqui o valor do tempo. Então, quando eu estiver calculando aqui o valor da minha derivada, eu vou chamar essa função entrada, vou entrar nessa função aqui, ela vai calcular este valor aqui da entrada senoidal para o instante tempo t, vai retornar x e vai retornar neste ponto aqui. Então, teríamos aquele mesmo resultado que tínhamos no caso anterior. Agora, se eu quero que a minha entrada seja, por exemplo, uma entrada unitária, né, com um degrau unitário, assumindo aqui que o t é sempre maior ou igual a zero, eu alteraria minha função que eu chamei de entrada simplesmente desta forma aqui. Salvar, vou executar, e aqui então teria a resposta do meu sistema quando na sua entrada tem um degrau unitário. Então, pessoal, é dessa forma que nós podemos utilizar a função ODE45 para resolver de forma numérica equações diferenciais.